Gestão Donald Trump adicionou mais um capítulo à lista de preocupações mundiais criadas a partir da Casa Branca. Uma reunião entre o presidente americano e o ucraniano Volodymyr Zelensky transformou-se em um palco para discussão sobre apoio americano a um dos lados da guerra Rússia e Ucrânia. A interpretação de líderes internacionais, especialmente europeus, foi de afirmar que Trump adotou uma perspectiva russa na guerra, ou seja, definiu seu lado, contrário às aspirações ucranianas. Trump e seu vice, J.D. Vance, chamaram Zelensky durante esta reunião de desrespeitoso e ingrato. O presidente ucraniano refutou, mas a ofensiva americana sobre o líder europeu ainda foi maior. Donald Trump disse que o ucraniano aposta inclusive numa terceira guerra mundial. Pois é, e para nos ajudar a compreender o impacto, dessa cena, o diálogo histórico, está conosco o professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Tudo bem, professor? Bem-vindo, viu? Boa noite, Guilherme Adriano, um prazer falar com vocês. Bem, professor, como que o senhor analisa, esse encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump? É o primeiro momento, quando a gente vê e quando a gente lê o que aconteceu, aí eu te pergunto, o senhor esperava um outro comportamento diferente de Volodymyr Zelensky a partir do momento em que os Estados Unidos se posiciona, ou tira também o Zelensky da discussão sobre o fim da guerra e se posiciona ao lado de Vladimir Putin? Na verdade, a cena que nós vimos é uma cena pavorosa, pelo menos do ponto de vista político-diplomático, é raro, a gente vê cenas desse tipo, mostra dois personagens, dois líderes de seus países, que parecem desconhecer completamente a liturgia do cargo, mais até o Trump do que o Zelensky. Então, uma situação muito constrangedora. Um Zelensky, Adriana, enfraquecido, muito enfraquecido, a gente pode dizer, desde que o Trump assumiu a Casa Branca em 20 de janeiro, porque o Trump muda por completo a interpretação acerca da guerra, inclusive do ponto de vista prático. Tivemos alguns dias aí na ONU, uma votação pelos 3 anos da guerra, vimos os Estados Unidos votando contra, justamente as críticas à Rússia, e a ideia de uma guerra de agressão. Então, a mudança e tanto, além do que o governo norte-americano já afirmou categoricamente que entende que a Ucrânia não tem que entrar para a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, e que se o Zelensky quiser, de fato, uma paz, cessar fogo, isso apareceu de novo no bate-boca hoje na Casa Branca, ele tem que esquecer essa ideia de recuperar os territórios ocupados pela Rússia, alguns deles desde 2014. O Zelensky tentou falar disso, tentou falar da Crimeia, tentou falar dos territórios ocupados, 1/5 da Ucrânia está ocupada por tropas russas, e nada disso parece importar ao Trump, que em nome da paz, basicamente o que ele diz à Ucrânia é que vocês perderam, tem que aceitar a perda do território, vamos impor aqui, sem ouvi-los e ouvir suas demandas, um cessar-fogo. Então, situação muito ruim, de alguma maneira mostra o desprezo do Trump, pelo modo de agir, pela diplomacia presidencial, e as coisas têm que ser do jeito dele, Adriana e Guilherme, e se não forem do jeito dele, ele perde a compostura por completo, no que foi acompanhado, aliás, pelo J.D. Vance, o seu vice-presidente. Só uma parte aqui, a gente está vendo algumas cenas dessa reunião, vamos dizer assim, desse encontro entre Zelensky e Trump, e como que a linguagem não verbal ela é tão importante, professor? A gente vê o Zelensky o tempo todo com as mãos próximas ao corpo e em muitos momentos com os braços cruzados, Então, realmente, é muito fechado, na defensiva, transformando mesmo esse encontro ficou me parecendo mais uma DR, sabe? Que eles deviam já ter tido há um bom tempo e realmente ele bem na defensiva. Só essa é a parte que eu queria trazer aqui para a nossa discussão. Um pouco na mesma linha, a postura corporal do Trump, o oposto disso, Isso. Então, ele jogado para frente ali, meio que mostrando que estava sem saco de estar ali, sem vontade de estar ali, tem que receber ainda esse sujeitinho aqui no Salão Oval da Casa Branca, Então, uma postura de desprezo completo pelo seu interlocutor, e o J.D. Vance, ali sentado no sofazinho em frente, muito agressivo, inclusive, tendo acusado, como foi lembrado por vocês muito bem, a Ucrânia o Zelensky particularmente, de estar sendo ingrato, desrespeitoso, no Salão Oval, que é o centro do poder nos Estados Unidos,
Então foi um bate-boca que, enfim, ninguém possivelmente ficaria sabendo, né, mas o azar de todos que estavam ali era que havia, né, a mídia inteira acompanhando e filmando tudo ao vivo ali, né. Vale dizer, inclusive, eu quero trazer esse ponto para a nossa conversa, também, Guilherme e Adriana, que o Trump, há tempos, né, ele tem desprezo pela figura do Zelensky, né, então não é uma coisa que surgiu do nada, né, esse embate, né, esse embate ele tem um fundo pessoal, por dois fatores principais, né, que foram rapidamente comentados também ali no Salão Oval hoje. O primeiro deles, quando em 2019, né, o Trump era presidente, né, e ele, né, pressionou o governo do Zelensky a investigar o Hunter Biden, né, o filho, né, do Joe Biden, que viria como candidato e era potencial candidato à presidência nas eleições do ano seguinte, 2020. Né. Ele queria que o governo ucraniano investigasse, né, o Hunter Biden, que participava, né, de uma empresa multinacional ucraniana de exploração de gás, para identificar ali naquela empresa acusada, né, de corrupção, né, algum ato pouco nobre, né, algum mal feito, digamos assim, do Hunter Biden para poder usar nas eleições do ano seguinte, né, no que não foi atendido pelo governo Zelensky. E muito mais recentemente, né, nas eleições do ano passado, né, poucos dias antes do pleito, né, o Zelensky esteve nos Estados Unidos, né, e foi à Pensilvânia. Isso foi citado também rapidamente, muitos não entenderam, né, durante a coletiva ali, né, aquela reunião na Casa Branca hoje, né, ele esteve na Pensilvânia numa fábrica de armas, né, e no que se mostrou muito grato ao Biden, né, pelo apoio ao Biden. Isso poderia, de alguma maneira, né, influenciar os rumos da eleição, né, mostrando, né, o Biden como um apoiador ali, né, da Ucrânia. Né. Então, o Zelensky, em território americano, dias antes do pleito, numa fábrica de armas na Pensilvânia, é algo que pegou muito mal também junto ao Trump. Então, há uma implicância pessoal do Trump, não é só uma divergência acerca de como tem que terminar a guerra na Ucrânia, né, há um embate pessoal entre os dois. O que mostra uma linha pouco separada pelo presidente americano entre relações institucionais entre países e relações pessoais entre líderes desses países. Professor, a Larissa Arantes, diretamente de Brasília, que também está aqui conosco nessa nossa edição de O Tempo News, também tem uma pergunta a fazer para o senhor. Larissa. Ei, professor, boa noite, muito bom poder falar com o senhor. Professor, eu queria fazer, na verdade, duas perguntas em uma. Do ponto de vista das relações diplomáticas mesmo, o Zelensky, primeiramente, né, o Zelensky poderia recusar esse convite da forma como aconteceu, para encontrar Trump. E a minha segunda pergunta, também conectada nessa primeira, é quais as implicações desse bate-boca que a gente viu hoje, também em termos de relações internacionais, não só para a Ucrânia, mas com os outros países ali que estão sofrendo também com essa guerra que não acaba. Então, do ponto de vista político-diplomático, né, especialmente em termos de alto nível, né, o que a gente chama, Larissa, diplomacia presidencial, não é de bom tom, né, um presidente recusar um convite para visitar um outro estado. Né. Isso pega mal e, de alguma maneira, sinalizaria, né, para os Estados Unidos, né, que o Zelensky não quer diálogo, não quer manter diálogo, né, com a nova administração ali nos Estados Unidos. Né. Isso, claro, é muito ruim para a Ucrânia. A Ucrânia não pode prescindir dos Estados Unidos. E o próprio Trump disse isso expressamente, né? O Trump sabe, né, que a Ucrânia precisa dos Estados Unidos. Né? A Ucrânia não pode prescindir, por mais que ela possa contar eventualmente com o apoio amplo dos países europeus, né, os Estados Unidos é um ator determinante na geopolítica global ainda. Né? Então seria ruim, né? Seria um sinal ruim. Né? Já aconteceu em alguns cenários, né, mas seria um indicativo muito ruim, né, o Zelensky declinar de um convite desse. Né, pegaria muito mal com o Trump, e o Trump, né, ele guarda mágoa. Né, já mostrou isso em outros momentos. Né, então não seria prudente para a Ucrânia, para o presidente ucraniano, não participar do encontro, mesmo sabendo, né, que poderia passar por situações constrangedoras, Larissa, né, porque já há semanas, desde que assumiu a Casa Branca, né, o Trump faz declarações, né, que vão na contramão, né, daquilo que o Biden falava, né, e na contramão daquilo que a Ucrânia espera para resolver o conflito. Né. Então ele certamente já esperava algum tipo de constrangimento, certamente não na proporção do que aconteceu. Né? E para as relações internacionais, né, o efeito é ruim, né, porque mostra justamente a incapacidade, né, de dois líderes, né, de dialogarem, né, entrar em qualquer forma de acerto.
o que de alguma maneira demonstra que a perspectiva de um cessar-fogo, de uma paz, talvez esteja ainda muito distante, num conflito que já completou 3 anos esta semana, já provocou vários milhões de refugiados ali na Ucrânia, centenas de milhares de mortos. Então, é uma situação muito dramática. O mundo espera uma solução, a Europa espera uma solução para esse conflito. Mas quando vemos posições tão divergentes, e o Trump, de alguma maneira, afirmou isso, colocou isso na sua rede social depois, de maneira clara, que espera que o Zelensky volte em uma outra circunstância disposto a aceitar o cessar-fogo. Só que o problema é que o cessar-fogo é imposto pelo Trump, que significaria para a Ucrânia renunciar a parte grande do seu território. Então, essa ruptura do diálogo entre dois líderes, do modo como se viu ali, com aquele tom de agressividade, mais do lado norte-americano, é ruim para a perspectiva de uma paz. E, de certa forma, sim, a acusação feita pelos europeus, Larissa, é de que o Trump está comprando as posições do Vladimir Putin. Está seguindo muito a linha daquilo que o Putin deseja para encerrar o conflito. Isso preocupa a Europa, claro, porque a Rússia é um vizinho incômodo para os países europeus. Professor, preocupações da Rússia e da Europa tomaram conta deste pós-evento de hoje. O presidente Donald Trump parece ser, de alguma maneira, quase que um teflon de manifestações outras que não as que ele mesmo tem a respeito de um tema e as percepções que ele leva para eles. Mas a gente viu uma enormidade de manifestações feitas por líderes mundiais, europeus ou não, mas na sua esmagadora maioria europeus, dizendo, e eu vou pegar de Emmanuel Macron, que foi talvez a mais vistosa delas, dizendo assim, agressor é a Rússia, vítima é a Ucrânia. Há alguma perspectiva de que haja, por parte do presidente americano, ou mesmo da União Europeia, alguma sensibilização para algo além do discurso? Porque me parece que no campo diplomático as coisas estão bem claras, mas não parece também haver muitos instrumentos para barrar, em algum momento, qualquer tipo de ofensiva ou algo dessa natureza do presidente americano em direção à Ucrânia. Não há. Na verdade, a gente está talvez testemunhando o esgarçamento da relação atlântica construída, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, a relação de Washington com o velho continente, com os grandes atores da geopolítica europeia, a França, a Alemanha, Reino Unido, a própria Itália, governada pela ultradireita, mas enfim, esses atores importantes para a manutenção da estabilidade europeia, que sempre buscaram em Washington um articulador. Washington sempre se colocou, os Estados Unidos se colocaram como uma espécie de mecenas da proteção, da segurança e da defesa na Europa. Isso está mudando. E traz perspectivas que são sombrias para os europeus. É difícil saber, de fato, em que medida o Trump poderá passar do discurso à prática, alguma postura prática mais agressiva contra a Ucrânia. Me parece que não é o desejo dele, mas o simples fato dele sinalizar uma solução da guerra em um cessar-fogo em que a Ucrânia tem que renunciar a uma parte grande do território, isso já é algo devastador para a geopolítica europeia, porque abre um precedente muito perigoso. Imagina ali os atores do entorno imediato da Rússia, alguns deles que mantêm tensões com o governo russo. O cenário é pavoroso, porque de alguma maneira sinaliza que com o Trump a Rússia tem sinal verde para fazer o que bem entende, e terá condições a Europa de atuar justamente como ator que vai dissuadir a Rússia. A Europa dispõe, de fato, de uma envergadura estratégico-militar para ser dissuasória em termos efetivos contra a Rússia. Me parece que não. Então, por isso, o desespero das lideranças europeias. E temos que lembrar ainda que estes dias, tanto o Emmanuel Macron quanto o Keir Starmer estiveram com o Trump na Casa Branca. E ficou nítido ali, como esses líderes, apesar de tentarem colocar panos quentes, ficou nítido como eles enxergam a guerra de maneira diferente, como eles enxergam o mundo de maneira diferente. O Trump tem um apreço pelo Vladimir Putin, e não é de hoje. Ele tem uma admiração, um respeito pelo Putin. Eu lembro que no primeiro governo dele, inclusive, ele colocou como primeiro secretário de Estado o Rex Tillerson, que era um executivo da área de petróleo e gás, que tinha vivido na Rússia, tinha relações muito próximas com a Rússia, porque já tinha ali naquele momento
né, o Trump a vontade de estreitar relações com Vladimir Putin. Né? Claro que não tínhamos uma guerra na Ucrânia ainda em 2017, 2018, mas tínhamos já a Crimeia anexada desde 2014. Né? E agora, de novo, né, ele dá um telefonema para o Putin antes de falar com o Zelensky, né, o Zelensky é pego de surpresa, a Europa é pega de surpresa, né, então parece haver uma dobradinha ali, né, um diálogo, né, uma admiração, um apreço, né, que o Trump não tem por ninguém, né, certamente, do mundo ocidental, ele parece ter pelo Vladimir Putin. Muito bem. Professor, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nessa conversa. É sempre um desafio para todos nós interpretar uma postura tão nova do ponto de vista das relações internacionais. É o Itamaraty que precisa se posicionar de uma maneira diferente, o mundo modificando-se nas suas relações. Então, obrigado por nos ajudar aqui no Tempo News a tentar entender um pouco mais os desdobramentos do que pode ser. Obrigado, professor. Agradeço o convite, né? Um abraço, bom carnaval para todos. Até a próxima.